Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao Eterno Criador. Mais uma vez, nós vamos aqui deixar um vídeo. Desta feita é um vídeo bastante esclarecedor. Na verdade, eu me achei na responsabilidade de trazer esse vídeo. Por quê? Porque está havendo uma contradição entre alguns. Na verdade, nós que somos ensinadores da graça, nós temos que se preocupar mais com os ouvintes que estão nos ouvindo do que propriamente com o nosso ego, não é? Porque quando eu me preocupo muito comigo, eu deixo de me preocupar com os outros também. A primeira coisa que eu quero dizer para os meus queridos é que as minhas opiniões, quando eu as descrevo, eu sempre as descrevo elas com a borracha nas mãos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu sentir que a minha opinião está errada, eu apago aquilo que eu falei ou aquilo que eu escrevi. Por isso que as minhas opiniões, eu as descrevo com a borracha nas mãos. Sabe por quê, meus queridos? Os seres humanos, eles não precisam se concordarem entre si. Agora, comemorar o sofrimento alheio, isso aí é perder de vez, não é? A sua humanidade. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero falar sobre Efésios capítulo 2. Naquilo que diz respeito à graça, porque muita gente está dizendo que a graça, ela acabou. Será? Como assim a graça acabou? Será que isso é verdade ou o meu ego não está deixando eu enxergar isso de verdade ou do jeito que tem que ser? Só para você ter uma ideia, olha para você ver como que as opiniões, elas diferem e às vezes alguém não dá o braço a torcer, mesmo quando reconhece que a sua opinião não é a certa. Por exemplo, a língua portuguesa, essa língua portuguesa nossa, que ela é rica nos seus verbetes, a língua portuguesa ela tem mais de 300 mil palavras. Uma só palavra na língua portuguesa, ela tem mais de um significado. Por exemplo, pega aí a palavra pena. Existem vários significados para a palavra pena. Só um exemplo. Então, quando você estuda as línguas da Bíblia, o hebraico, grego, aramaico, você observa que o hebraico parece que é uma língua pobre, não é? Parece que o hebraico é uma língua pobre de conteúdo vocabulário, quando ela é comparada ao português. Engano seu. Só parece. O hebraico bíblico, ele tinha em torno de 7.000 a 8.000 palavras. Agora, parece, né, que é uma língua pobre de conteúdo vocabulário, comparando com o português, que é mais de 300 mil palavras. Então, às vezes, essa falta de entendimento, ela causa um mal muito grande no entendimento das pessoas. Eu gostaria que você ficasse comigo neste vídeo até o final
Eu vou tentar descrever aqui algumas coisas com relação à graça do eterno Criador. Preste atenção. Vamos começar aqui em Efésios capítulo 2. Eu vou ler aqui e tentar descrever para você. Eu acredito, meu querido, que não há o que discutir com respeito à graça, porque a graça de Deus, ela é eterna. Não tem essa coisa de dizer que a graça acabou, na minha humilde opinião. Não tem essa coisa de dizer que a graça acabou. Não há o que discutir. Vamos para o entendimento aqui. Efésios capítulo 2. Minha Bíblia está aqui, tá vendo? Eu vou ler e vou tentar tirar uma exegese com responsabilidade do texto em que nós vamos ler. Efésios 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está tratando aqui o vós, vou repetir, é a segunda pessoa do plural. Dentro da gramática da língua portuguesa, vós é as pessoas com quem Paulo está conversando. Lembre-se que ele está falando com os crentes de Éfeso. Essa carta, ela é endereçada aos efésios, moradores da cidade de Éfeso. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou antigamente, ou antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Para por aqui. Vamos parar aqui, vamos dar uma pausa, vamos abrir um parênteses aqui. O versículo 2, quem é o príncipe das potestades do ar? Que comandava aqueles ares, aquela atmosfera, aquele mundo Aion daquele tempo. Quem é? Paulo está dizendo, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Logo aqui na frente nós vamos explicar o que era o curso do mundo. Lembra que eu vou falar sobre a graça. O curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Preste atenção. O príncipe das potestades do ar, ou seja, daquela atmosfera, daquele tempo, daquele Aion, príncipe da potestade do ar, é príncipe daquela ocasião, daquela situação, daquele ambiente. Príncipe da potestade do ar, príncipe em singular, potestades no plural. Não é príncipes das potestades, é príncipe das potestades, ou seja, o príncipe-chefe, o príncipe comandante dos outros, das potestades, vem de poderes, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Um espírito que atuava nos filhos da desobediência. Precisamos entender, queridos, quem era esse príncipe
responsável por aquelas potestades e poderes. Príncipe no singular, potestades no plural. Para entender isso aqui, nós precisamos estudar o capítulo 7 de Números. O capítulo 7 de Números, para você entender isso aqui de Efésios, capítulo 2 e o versículo 2, você tem que ir em Números, no capítulo 7. Preste bem atenção nisso aqui. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu-o e o consagrou a todos os seus pertences. Também ungiu e consagrou o altar a todos os seus utensílios. Então os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos e que presidiram ao recenseamento, fizeram ofertas. Cada tribo de Israel tinha o seu príncipe. Cada família tinha o seu príncipe. Então, na época de Paulo, porque o juízo ainda não tinha acontecido, ainda imperava a lei e as 12 tribos de Israel eram cercadas por príncipes. Mas quem era o príncipe-chefe daquela época? Porque tinha um príncipe-chefe. Porque esse príncipe no singular, na época de Jesus, quando Jesus inaugurou seu ministério, o príncipe, o mestre em Israel, era Nicodemos. Ou seja, Nicodemos, no início do ministério de Jesus, era o sumo, era o príncipe de Israel. Palavra falada pelo próprio Cristo. Ou seja, ele fazia parte do Supremo, chamado Sinedrim, ou Sinédrio em português, equivale ao STF nosso aqui no Brasil. Então, na época que Paulo escreveu isso aqui, o príncipe que Paulo está falando é o príncipe-chefe, é o chefe dos outros príncipes, é o chefe que comandava os outros príncipes. Ele falou assim, príncipe da potestade do ar, ou seja, o príncipe-chefe que comandava os poderes nos outros príncipes. Os outros príncipes eram sujeitos ao príncipe principal. Aqui em Números capítulo 7 era Moisés, que era o príncipe daquela época, o príncipe-chefe. Então, nós precisamos entender que em Números 7, Moisés era o príncipe-chefe daquela época. O versículo 3 fala assim, olha, entre eles todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Ah, tá. Então, o curso desse mundo que Paulo está dizendo era os desejos da carne. Ou seja, eles eram levados naquela época que a lei imperava, mesmo que os príncipes tentavam manter a ordem, mas era praticamente impossível. Porque Paulo está dizendo aqui que, segundo o curso deste mundo, que ele explica mais embaixo, que eram os desejos da carne, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora nos filhos das desobediências. Os filhos da desobediência era quem? Os transgressores das leis de Moisés, os transgressores das 613 ordenanças. Então, nós podemos observar que quando ele fala entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, ou seja, de acordo com o curso daquele mundo. Então, entre os príncipes, filhos da desobediência, desejo da carne, esta era a situação da época, chamada por Paulo de curso deste mundo. Ou seja, os desejos da carne imperava e Paulo batizou com um adjetivo. Ou seja, Paulo batizou com curso deste mundo. Assim como o pecado era batizado, a transgressão foi batizada com o adjetivo de pecado, então Paulo batizou
os desejos da carne da época de curso deste mundo. Ou seja, de acordo com o curso do mundo, o pecado comia solto, entre linhas. Então, Paulo observa aqui que ele diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, por natureza, não por filiação. Ou seja, o povo era o povo de Deus? Era. Por filiação, era povo de Deus, mas por natureza, eram filhos da ira de Deus. Por natureza, não por filiação, por causa dos desejos da carne. Agora preste atenção que no versículo 4 e 5, olha o que ele vai dizer. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados ou delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Preste atenção, querido. Agora, você observa, olha o que a graça do Eterno fez. Olhe o que a graça do Eterno fez. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está vendo? Está vendo aqui? Olha o que a graça foi capaz de fazer. Tirou o povo, a graça, ela foi capaz de vivificar, transportar quem estava de acordo com o curso do mundo, fazendo ou, vamos dizer, satisfazendo o desejo da carne, transportou eles, vivificou eles, transportou eles para assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Regiões celestiais, isso sim, é condição espiritual. Agora, pátria celestial, de Filipenses 3:20, é outra coisa. Regiões celestiais é uma coisa. Regiões celestiais, sim, é condição espiritual. É o quê? Regiões celestiais. Cristo, através da sua graça, tirou aquele povo de fazer os desejos da carne, através que viviam de acordo com o curso daquele mundo, e transportou eles para as regiões celestiais. Ou seja, mudou a condição espiritual daquele povo. Então, no versículo 7 do capítulo 2 de Efésios, olha o que fala. Para mostrar, preste atenção, causas e efeitos. Cristo transportou, isso é a causa. Agora vem o efeito. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Aqui, meu querido, aqui está a chave do propósito do eterno Criador. Séculos vindouros. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Ei, mude o seu raciocínio. Mude os seus raciocínios. Você que tem falado que a graça acabou, não acaba não, querido. Não acabou não. A graça de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Por quê? Para mostrar nos séculos vindouros. É plural. Não é no século. Vamos fazer uma conta rápida aqui. O juízo veio no ano 70. Era o primeiro século. Faltava 30 anos depois do juízo para completar o primeiro século. Do juízo para cá, nós estamos no século 21.
Então nós estamos há 20 séculos e mais 30 anos, ou seja, 20 séculos e 3 décadas depois do juízo. E eu te pergunto, aonde que está o final da graça? Se a graça, ela era e devia prevalecer sempre naquele século, a partir do juízo, a partir da cruz, começou a graça. E deveria ser, como eu acredito, que ela é eterna, porque a Bíblia está dizendo que ela é eterna, depois você vai ver mais à frente. Então, a graça, nós estamos há 20 séculos e mais 3 décadas depois do juízo. E a graça, ela permanece porque é pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Nos séculos vindouros. Paulo disse que eu, Alberto, eu estaria 20 séculos e mais 3 décadas depois do juízo. E eu estou aqui, vivendo em plena graça. Aqui no versículo 7 está a chave do propósito do eterno. Séculos vindouro, plural. Já estamos há 20 séculos e mais 3 décadas depois dessa fala. E a graça, querido, ela é eterna. Agora deixa eu falar uma coisa para você interessante. Reveja os seus conceitos. As pessoas que estão ensinando que a graça acabou, que a graça só valia para aquele tempo, para aquela época, no primeiro século, você está enganado. Eu não quero aqui arrumar confusão ou alguma discrepância, porque eu já falei, as minhas opiniões, elas são descritas com borracha na mão. Agora, se tratando de Bíblia, meu colega, se tratando de Bíblia, companheiro, não há como discutir. A graça, ela é eterna. Preste atenção em Hebreus, no capítulo 5, versículo 9. Preste atenção nisso aqui. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. O problema, sabe qual é? Sabe qual é? Que eu quero banir um verbo da minha vida aqui no YouTube e eu estou procurando um outro adjetivo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Estou tentando banir. Achei. A tradição, o problema é que a tradição religiosa, eles não acreditam que a salvação feita na cruz, ela é eterna. Não vai haver um segundo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E tendo ele sido aperfeiçoado, é o que diz aqui, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Agora, aqui em Hebreus também, no capítulo 9, o versículo 12, olha que interessante aqui. Vamos ver se eu sou bom de memória. 9 e 12. Sabe o que diz aqui? Paulo está dizendo que pelo seu próprio sangue, Cristo, pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo do Santo uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. O problema é que a igreja evangélica, eles esperam Cristo ainda vir salvar eles desse mundo. Eles não acreditam que a graça é eterna. Foi um sacrifício só.
E esse um sacrifício só foi para sempre, ele foi eterno. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21, o que seria essa eterna aliança? Ali fala de uma eterna aliança. Hebreus 13, 20 e 21. O que seria aquela aliança eterna? Com certeza foi a sua graça. E aí? A graça, ela não é eterna? A graça, ela teve prazo de validade? Mas se vida eterna significa eterna redenção, se vida eterna significa imortalidade, do que a graça valeu? Do que a graça valeu? A graça, ela é eterna, porque vida eterna é imortalidade. Então, o que seria esta aliança eterna? Foi a graça. Por isso que nós temos vida eterna em Cristo. Por isso que nós não vamos passar, já passamos da morte para a vida. Por isso que nós temos em nós imortalidade. Esse corpo físico perece, mas o espírito, ele volta para o eterno. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Você sabe o que diz aqui? Você sabe o que diz? O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória. E você diz que a graça, ela só valeu naquele tempo? Onde que ela terminou? Onde que acabou? Muita gente diz que nós vivemos na pátria celestial. Não. Nós vivemos num reino eterno. Eles, na época de Paulo, quando escreveu os Efésios, eles tinham alcançado regiões celestiais. E aquilo sim, era posições espirituais, era estados espirituais. Aquilo ali sim, aquilo ali, regiões celestiais, aquilo lá sim. Mas a graça, ela é eterna. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1. Agora é 2 Pedro, capítulo 1, 10 e 11. 2 Pedro, capítulo 1, 10 e 11. Olha o que diz aqui. Sabe o que fala aqui? Eu vou recitar para você. Aqui está falando que a nossa vocação e a eleição, claro que era para os judeus, querido, mas nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados. Então, o apóstolo Pedro está falando ali que a vocação e a eleição para entrar no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, portanto, irmãos, fazer cada vez mais, a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçarão, e vocês serão amplamente concedidos a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já estou, porque primeiro foram eles que participaram daquele processo todo. E nós já nascemos abençoados com todas as bênçãos. Então, ainda por cima, Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 12, aqui registra Efésios. Olha o que registra aqui.
Efésios capítulo 3, 8 ao 12. 3, 8 ao 12. Olha o que diz aqui. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar, não é demonstrar, é N-S, demonstrar é a todos, demonstrar é só ele ali, demonstra a todos, qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos oculto esteve em Deus, que a tudo criou, e foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões, e não na pátria celestial. Nas regiões é aqui, pátria é lá. Para quem não sabe fazer a divisão entre região celestial e pátria celestial, região celestial está aqui, é no campo da terra. Pátria é lá, é no campo da eternidade. Então, esse era o objetivo do Eterno, o Eterno Criador, através do apóstolo Saulo, revelar o que seria a dispensação dos mistérios do Eterno, que esteve oculto durante séculos, mas que através da igreja da época fosse revelada a multiforme sabedoria do Eterno e fosse conhecida pelos principados e potestades pelos séculos dos séculos sem fim. Hebreus 1 e 8. Portanto, a graça é eterna. Ela não acabou. Ela é eterna. Hebreus 1 e 8. Eu vou ler para você e terminar o vídeo. Hebreus 1 e 8. 7 e 8. E quanto aos anjos diz, : quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste, ou seja, o seu trono, o que é subsistir? Sustentar. Subsiste, sustenta. Subsiste, ele sustentado pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. E cetro de equidade é o cetro de seu reino. Meu querido, equidade, sabe o que é equidade? É um reino que não tem fim. Equidade é eterno. Equidade não tem prazo de validade. Equidade é pelos séculos dos séculos, enfim. Além de ser equilibrado, equidade, além de ser equilibrado, ele é eterno. Não tem prazo de validade. Equidade vem de equilíbrio e vem de eternidade ou de eterno. É cetro de equidade. Você sabe o que é cetro, né? Você sabe o que é o cetro? Sabe? O cetro está sobre os seus ombros. Você sabe o que é? Antigamente era um objeto, não é? Era um objeto de equilíbrio, não é? Cetro de equidade. Então, para você entender, a graça, ela é eterna, ela não acabou. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos sempre aprender que as nossas opiniões têm sempre que vir com a borracha nas mãos. Tá bom, querido? Então, nós vamos aprender que a graça de Deus, ela é eterna. E eu pedi para você ficar comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu acredito que eu consegui satisfazer o seu desejo de compreender, consegui também entender qual é o obstáculo de muita gente para não entender a graça e o que está em jogo quando a pessoa estuda a Bíblia e por que isso é tão importante entender. Então,
A Bíblia é muito clara, a graça de Deus é eterna. E até o próximo vídeo e um bom domingo para todos nós e um abraço principalmente para os irmãos ensinadores da graça que ensinam com responsabilidade. Graça eterna. Amém.